Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou tratar com você sobre agente público. Eu pretendo construir uma playlist sobre direito administrativo. Porém, o vídeo de hoje vai tratar sobre os conceitos iniciais de agente público, sobre a questão das classificações iniciais também. Então, no vídeo de hoje, eu quero que você entenda basicamente isso: o conceito de agente público e essas questões de classificações iniciais. Primeiro, no primeiro slide eu coloquei agente público e regimento constitucional. Por que isso? Primeiro, você sabe que a Constituição é a base que vai dar um norte para todas as outras leis que vêm a seguir. E no direito administrativo não é diferente. Direito administrativo, quando a gente vai falar sobre agentes públicos, você precisa entender que a Constituição ela é o parâmetro para todas as leis dos entes federativos. Cada ente federativo tem sua lei do seu servidor público. Então, a Constituição ela vai ser o norte, ela vai ser a base que vai dar um padrão para que essas leis dos entes federativos venham seguir. Então, por isso que quando a gente fala sobre agentes públicos, a gente vai falar sobre esse regime constitucional. Por quê? Porque você tem que olhar no todo. Você não pode olhar simplesmente a nível local. Você vai estudar, claro, num concurso específico, a legislação local, a partir do momento que você tem um parâmetro, a própria Constituição, as próprias leis voltadas para o direito administrativo. Dito isso, a gente vai começar a caminhar e conceituar o agente público. Embora esse seja um termo amplo, você vai ver daqui para frente que a diferença entre agente público e servidor público nas classificações, mas eu quero que você tenha, primeiro, essa noção inicial, que há conceitos, conceitos legais e conceitos doutrinários. Quando a gente olha para o conceito legal, lá em 92, na Lei de Improbidade Administrativa, já se tinha um conceito do que é agente público. Em resumo, agente público é toda aquela pessoa que tem uma vinculação com o Estado, toda pessoa que está exercendo um ato em função, uma função, melhor dizendo, em nome da administração pública, em nome de todo o aparato estatal. Então, essa pessoa, seja com remuneração, sem remuneração, seja de maneira efetiva ou simplesmente transitória, essa pessoa é um agente público. A pergunta é: um mesário de eleição é um agente público? A resposta é sim. O jurado, um júri, ele é um agente público? A resposta é sim. Ainda que transitoriamente, ele é um agente público. Por quê? Quando você lê o teor do artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, você tem uma noção geral sobre agente público. Bora ler esse artigo junto comigo. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas do artigo 1º desta lei. Então, você percebe que está te conceituando sobre o que é o agente público de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Agora, não temos simplesmente somente um conceito por meio da lei de improbidade administrativa. Você vai ter conceitos doutrinários. Como assim? Você tem de Pietro, você tem Antônio Bandeira, que também são exemplos de pessoas que têm um conceito sobre agentes públicos. Olha só o raciocínio da de Pietro. Agente público é toda pessoa física que exerce função pública por meio do vínculo com o Estado ou com entidades da administração indireta. Basicamente, ela está falando isso que eu já te falei anteriormente. É toda aquela pessoa que tem uma função ligada à entidade estatal, à administração pública. Essa pessoa é considerada um agente público. Agora, quando você vai ver Antônio Bandeira, eles têm um pouquinho esse conceito. Ele vai dizer: são agente público todas as pessoas físicas incumbidas, definitivas ou transitoriamente, aquilo que a lei já falou, seja aquela pessoa que tem um cargo efetivo, um cargo que vai gerar uma estabilidade,
ou aquela pessoa simplesmente que está de maneira transitória naquele momento exercendo uma atividade pública. Logo ele diz, transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. E mais adiante vamos ver exemplos de pessoas que, de maneira muito transitória, vão estar naquele momento sendo um agente público. Tá, dito isso, já te conceituei agente público, ainda que minimamente, no artigo 2º da Lei de Improbidade, citei dois doutrinadores, de Pietro, Antônio Bandeira, você já tem uma noção inicial sobre quem é um agente público. Agora você vai caminhar mais um pouquinho e começar a ver as classificações. Claro que nesse vídeo aqui eu não vou conseguir te falar todas as classificações. Eu pretendo montar um vídeo para cada classificação para que você tenha um conhecimento um pouco mais aguçado e profundo sobre cada uma das classificações. Mas hoje eu quero que você tenha esse conhecimento ainda que geral, para que depois você venha ver os pormenores. Então, agente de fato é uma classificação inicial. Como assim? Pessoas que exercem função pública sem ter um vínculo jurídico válido com o Estado, mas cuja atuação é reconhecida pelo ordenamento jurídico por razões de interesse público. Lembra, lá no início do direito administrativo, provavelmente eu vou falar sobre isso aqui, lá no artigo 37, são os princípios que vão te dar todo o norte do direito administrativo, artigo 37 da nossa Constituição, tá? Agora, um princípio muito batido dentro do direito administrativo é o próprio princípio da supremacia do interesse público. Então, aquela pessoa, como ele está falando aqui, ela está de maneira transitória, ela não tem um vínculo jurídico válido com o Estado, porém é reconhecida pelo ordenamento jurídico por razões de interesse público. Então, aquela pessoa ela está naquele momento como um agente público. O que seria agente de fato necessário? Algumas situações vão pedir com que pessoas estejam ligadas à atividade pública, exercendo esse cargo de agente público, sem ter necessariamente, como é que eu posso dizer, sem ter toda aquela burocracia de concurso, de nomeação, de designação. Olha o que diz aqui uma pequena anotação que eu fiz nesse slide para você. Agente de fato necessário. Atua em situações excepcionais ou emergenciais, quando há necessidade de continuidade da função administrativa. Exemplo clássico: servidor que continua exercendo suas funções em situações de calamidade, mesmo após o término do vínculo, para evitar danos à coletividade. Atos, ou seja, os atos são considerados válidos para proteger terceiros de boa-fé. Princípio da aparência e da continuidade do serviço público. Quando a gente estudar um pouco serviço público, vamos abordar também sobre isso, sobre o porquê precisa dar continuidade desse serviço. Quando a gente fala agora sobre agente de fato putativo, é aquela pessoa que foi designada a determinado cargo, mas nessa designação aconteceu um vício. Um vício, porém, a administração pública não sabia desse vício, porque se ela sabe, não é caracterizado um vício. Os seus atos, eles são validados. Quando a gente estudar também atos da administração pública, vamos ter uma noção geral sobre isso. Lembra do princípio que eu te falei anteriormente. A supremacia do interesse público ela vai reger muitas coisas. Logo, se uma pessoa que estava naquele momento com um cargo de agente público, ela cometeu um ato, mas esse ato foi benéfico, foi legal, tendo em vista ao interesse público, então o seu ato é válido, embora a forma como ela tenha ocupado esse cargo tenha tido um vício. Então, fiz uma pequena anotação para que você tenha uma compreensão disso. Pessoa que exerce função pública acreditando ser legítimo ocupante do cargo, mas há vício na investidura, nomeação nula, falta de concurso. É aquela pessoa que deu um jeitinho para estar ali. Aquela pessoa que não necessariamente passou por todas as etapas de um concurso ou por meio de trapaça, por meio de fraude, ela está naquela função. Só que no período que ela estava na função,
ela praticou muitos atos. E esses atos, sim, são válidos, são benéficos, porque beneficiam toda uma coletividade. Então, embora ela não esteja ali verdadeiramente para ocupar esse cargo de uma forma legal, mas esses atos foram válidos. E o STF e o STJ admitem a validação dos atos praticados com base na boa-fé e na proteção da confiança dos terceiros, certo? Também você precisa ter em mente, em noção, agente de fato e agente de direito, que são coisas diferentes. Agente de direito é aquele investido regularmente no cargo, emprego ou função pública conforme requisitos legais. Aí você vai ter lá na Constituição sobre o concurso, nomeação, posse, exercício. Aquela pessoa que passou por todo esse trâmite. Uma pessoa, por exemplo, que é um procurador do Estado. Ele é um agente de direito. Por quê? Não necessariamente porque ele tem uma vinculação a um cargo jurídico, mas porque ele passou por todas as etapas de concurso, prova objetiva, prova oral, prova escrita, enfim. Essa pessoa que segue toda uma questão de burocrática para que venha a ser investido nesse cargo. Então, ela sim é um agente de direito. Aí que eu escrevi mais aqui, sua atuação é plenamente válida e legítima, não que a outra que eu disse anteriormente, a putativa não seja válida. Os seus atos são válidos, mas a forma como ele está ali não foi válida. Diferente do agente de direito. É válida e legítima por quê? Porque ele seguiu todo esse processo. O agente de fato, mesmo sem essa regularidade, tem seus atos reconhecidos como válidos em benefício de terceiro de boa fé e para garantir a quantidade de serviço público. Isso, quando a gente chegar no estudo do serviço público, vamos ter uma noção melhor sobre isso aqui. Nesse vídeo, eu tentei te passar os conceitos iniciais de agente público, as classificações iniciais. Espero que você tenha gostado. Curta, dê o like, compartilha, manda para aquele seu amigo que também está estudando. Vem junto que aqui a gente vai postar constantemente conteúdo jurídico